Como cada Homem-Aranha entendeu o personagem. Bora assistir o vídeo aqui do canal Nerd Desempregado com 200 mil inscritos. Eu acho que ele tá empregado, mano. Acho que deu certo. Eu tenho uma pergunta pra você. Imagina que você virou um herói e decidiu abandonar a sua namorada pra seguir a sua responsabilidade como super-herói. O tempo passa e as coisas só pioram. 2 anos depois, o resultado é que a sua vida virou uma merda. Você não consegue balancear as duas vidas e agora as poucas pessoas que te conhecem estão indo embora. Por quanto tempo você acha que vai aguentar essa furada? Você iria desistir logo no primeiro mês? Ou ia continuar? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... Ser o Peter Parker não é moleza, é o porco. Não, ironicamente, veio uma porrada de mulher. O cara era sábio, mané. O Aranha tem que passar por problemas na vida dele, mas todos eles têm uma coisa em comum que faz eles seguirem em frente com a vida. Então vamos analisar a vida dos 3 aranhas do cinema e ver se vale a pena essa furada. Pro Peter do Tobey Maguire, ser o Homem-Aranha é uma bênção e uma maldição. Ele pode viver... Esse filme é muito ruim. Esse filme é muito ruim. Eu assisti ele, achei muito ruim. Pro Peter do Tobey Maguire, ser o Homem-Aranha é uma bênção... Tem uma meta de Ong Bak na tela. Verdade. A gente já alcançou a meta. Precisa mais. Uma maldição. Ele pode viver a responsabilidade de ajudar as pessoas, mas o preço dela é que ser o Homem-Aranha praticamente destrói a vida dele como Peter Parker. Com Tom Holland é praticamente o oposto. Ser o Homem-Aranha é a parte mais divertida da vida dele. Ele está desesperado para fazer parte dos Vingadores e isso faz ele cometer uma porrada de erros. Ao invés de ter um tio para orientar o Peter, ele passa de mentor para mentor até que ele é forçado a tomar responsabilidade pelos erros. Esse aqui, Peter, ó. Ele passa de mentor para mentor. Tipo, esse filme aqui, desse cara, não lembro. Foi o filme das ilusões. Uma bosta. Que ele é forçado a tomar responsabilidade pelos erros. Olha pra mim, por favor, man. Enquanto o Homem-Aranha do Andrew... Eu sou chato comparado. Bom, se ele mesmo falou, então tá liberado. É foda, né? O Andrew Garfield, ele deu o azar de interpretar a pior versão do Homem-Aranha. Sendo que entre os 3, ele é o melhor ator. Eu realmente nem lembro desse filme do Andrew Garfield, de nenhum deles. A da Sony era fazer o oposto da trilogia do Raimi. O Peter dele tá longe de ser o cara tonto de bom coração do Tobey. A Sony queria o realismo sombrio do Nolan. E é por isso que o vilão é um lagarto gigante com um plano inédito de transformar a cidade em lagartos. Com um hipster skatista vagabundo. Mas ele e o Tobey têm algo em comum, que é os dois causaram a morte do tio Ben. Enquanto o Andrew procurava por respostas do pai que foi embora, ele acaba virando o responsável pela morte do pai que estava ali o tempo todo. Esse filme tem cenas como essa. Você é um bom pai, tá? Para depois que o Ben morre, o trauma e a culpa levam o Peter para um caminho egoísta. O Tobey, querendo ganhar dinheiro para comprar um carro para impressionar Mary Jane, acaba afastando a pessoa que aceitava ele. Cara, Tobey querendo ganhar dinheiro a Tia May tá sendo tão rejuvenescida que essa Mary Jane tá quase a Tia May do novo Peter Parker, pô. Um carro pra impressionar Mary Jane, acaba afastando a pessoa que aceitava ele do jeito que ele era. Eu não quis dar lição de moral nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel. Mas enquanto o Peter do Tobias aprende a lição e segue ajudando as pessoas como o Miranha, deixando de ser o adolescente bobado para ter a maturidade de dizer isso. Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. O André começa a agir como vigilante por vingança. E a primeira cena que ele aparece como Miranha, ele é um puta de um arrombado. É o Zé Ruela finalmente dando o troco. E quem tem que dizer pra ele cair na real é o Capitão Stacy. Ele caça um monte de criminosos que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal, mas ele não está protegendo pessoas inocentes, Sr. Parker. Ele causa mais problema do que... Ah, esse é um... Ele vai na casa... Esse é o que a namorada dele é uma asiática? E ele vai na casa... Que tem um baile na escola, não lembro. Filmes meio... Que ficaram nessa metade da... Não, é que... Esse do mistério... Tem um filme do Homem-Aranha live action, que ele vai na casa da garota, ou ele vai levar ela pro baile e ela é uma asiática. Qual que é esse? Esse do Tom Holland lá, tá? Eu tô misturando, igual eu ia falar. Esse do Andrew Garfield ficou meio na metade dessa mudança cultural, né? Então as pessoas lembram muito do Tobey Maguire e do Tom Holland. Mas do Andrew Garfield só existiu e não tem... Não tô falando que são filmes ruins, mas acabaram não tendo o peso cultural que esses outros dois tiveram, né?
que ele resolve, ele age no puro egoísmo sem a menor intenção de ajudar as pessoas. Ele só vira um Homem-Aranha de verdade quando ele salva o garoto na ponte. Jack! Quando ele é forçado a agir além do interesse próprio. Socorro! Socorro! Eu sou um cara normal. Usando a máscara como um símbolo maior que vingança. E quando ele percebe o bem que ele fez, reunindo pai e filho, que é uma coisa que ele nunca vai ter, mas ele pode ser o responsável a evitar ou causar o mesmo que ele perdeu. Assim, isso tá... Teoricamente, né? Eu não sei como é que é a execução no filme. Mas tematicamente tá tipo um negócio bem clássico, né? O cara ganha poder, acaba abusando desse poder, dando troco nas pessoas, fazendo exatamente o que ela fazia com eles, mas tudo bem, alvos diferentes, né? Ele não tá fazendo isso com outro nerd qualquer, ele tá fazendo isso com bully, com bandido, e por aí vai. E depois ele acaba sendo obrigado a usar o poder dele pro bem, percebendo a diferença que isso faz. A execução é uma bosta. É foda, né? Ideia não significa nada. É aqui que ele finalmente toma vergonha na cara. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Mas quando ele começa a entender o significado de ser responsável e resolver a bagunça do Connors... Eu dei a ele a equação que tornou tudo isso possível. Acontece que é minha responsabilidade. Eu tenho que consertar isso. É tarde demais. Os dois filmes da espetacular cagada da Sony, isso eu passando um puta pano, são como um teste pro Peter, no meio de Goomba, Duende Cracudo. Mano, ai, mano, que porra é essa? E montagem de skate. O filme faz uma pergunta: será que esse Peter vai conseguir amadurecer? Será que ele aceita a responsa de ser o herói da cidade? Ou ele ainda quer viver o melhor dos dois mundos e regredir ao Peter do início do filme e colocar mais gente que ele gosta em perigo? Será que ele vai manter a promessa que ele fez pro Capitão Stacy? Deixe Gwen fora disso. Ou será que ele continua com a Gwen e assume as consequências dessa escolha? Porque ele vai continuar perdendo gente enquanto ele não amadurecer. Ai, E mesmo depois de perder a Gwen... Caralho, boa cena. Pô, essa cena aqui ficou legal, pô. Essa cena aqui ficou legal, pô. E mesmo que ela não tivesse batido no chão, dependendo da forma, né? O Homem-Aranha deve ter deixado muita gente tetraplégica, porque ele puxa a pessoa assim no ar, e aí a pessoa vira um N, né? Ela vira ali, faz uma ponte invertida ali. Quebra a coluna de todo mundo, pô. E mesmo depois de perder a Gwen, os pais, o tio e o Capitão Stacy, ele ainda tem muito que aprender. E enquanto ele tenta achar um jeito de seguir em frente, o que faz ele voltar é um lembrete de que o Homem-Aranha ajuda as pessoas. Às vezes até em outro universo onde tem um Peter passando pelo mesmo que ele. Um Peter que tentou fazer a coisa certa e deu tudo errado. E ele não pode voltar no tempo e salvar a Gwen. Ele tentou fazer a coisa certa, que porra de... eu quero que todo mundo esqueça do Homem-Aranha, esse aqui... Cara, o roteiro daquele filme pode ser o contrário, né? É uma ideia merda que tem uma execução boa e aí todo mundo gostou. Mas, mano, o roteiro daquele filme faz o mínimo de sentido. Tem tanta coisa que eu queria ter feito diferente. Mas ele pode salvar Mary Jane. E como ele é o Homem-Aranha que mais perdeu gente na vida, ele sabe exatamente o que dizer. Eu perdi a Gwen. A minha. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Sai, Zandaia! Sai da cena, Zandaia! Seja substituído imediatamente. Não tem carisma nenhum. Pelo amor de Deus. Sou o hater dela. Eu vou conseguir me perdoar por isso. Mas eu segui a vida. Eu tentei seguir, tentei continuar sendo o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Porque eu sei que é o que ela ia querer, mas em algum momento eu parei de segurar a força. Quem é fã da Zandaia pode se desinscrever do canal. Aqui somos haters da Zandaia, ok? Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você acabe que nem eu. Porque a regra é clara. Toda gentileza tem seu preço.
pode me agradecer depois. Até agora o Homem-Aranha do Tom Holland ainda não tinha se fudido de verdade. Cara, ó, será que realmente aconteceu isso? Porque assim, a cena dele falando isso aqui no filme do Tom Holland também foi muito boa. Será que é exatamente isso? Tipo, conceito todo sem pé nem cabeça, mas a execução é muito boa e as cenas emocionais são fortes. E aí você fala, foda-se a lógica, tô muito emocionado. Que é algo que uma história deveria fazer, né? Porque ele sempre conseguia tirar o dele da reta. Ele não tem que trabalhar, ele não tem que pagar conta. A vida dele com o Peter Parker é uma molezinha. Se ele faz uma merda, o Homem de Ferro vem e resolve. Aí se a identidade foi revelada pro mundo todo, não tem problema, o Doutor Estranho mora aqui do lado, ele pode resolver. Daí o feitiço... Não, mano... É intancável! Dá errado e ele sem querer põe o multiverso inteiro em risco. E mesmo... Pô, o Doutor Estranho também é um burro do caralho também. Mano, não vou comentar sobre esse filme, me recuso. Assim ele não se liga, porque ele está mais interessado em resolver o problema do jeito mais fácil. Olha, Parker, o problema não é o mistério. É você tentando viver vidas diferentes, e quanto mais você faz isso, mais perigoso fica, acredite. Do que assumir a responsabilidade. Ele ainda não entendeu que ser um Homem-Aranha é um sacrifício, e pra ele tá mais pra um hobby, onde ele enfrenta os vilões que têm raiva do Tony Stark. E ao invés de ajudar os vilões a voltarem pra casa, de novo ele prefere o caminho mais conveniente, que é se livrar deles o mais rápido possível. Peraí, você... Não, man, sério, isso não é problema meu. Às vezes esse moleque é mais maduro do que um adulto. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz. E aí coisas ruins acontecem. A culpa é sua. E às vezes ele entrega paçoca bonito. Você é inteligente, só que é... trouxa. Agora os seus amigos vão morrer. E essa cena... Esse filme é muito ruim. É o que faz o Tony se impressionar. Já falei umas 5 vezes. Até agora tudo que aconteceu com ele foi por causa desse incidente aqui. E desde então, boa parte do arco do Tony Stark vem dele tentando aprender a resolver os erros do passado. E ele mal consegue chegar lá. A grande ideia dele de colocar uma armadura em volta do mundo levou ao Ultron e depois ao Acordo de Sokovia e uma surra do Capitão América. Daí aparece um guri que, apesar de ele ser muito ingênuo, ele entende que o certo é ajudar as pessoas. E ele está a anos-luz de maturidade do Tony. E é claro que ele vai apadrinhar o Peter. Não porque ele é um gênio, mas porque ele vai fazer a coisa certa no final. Mas Tony Stark não é tio Ben, e ao invés de ele dar pro Peter a frase motivacional, ele dá uma armadura e um óculos que ordena drone assassino, transformando ele no Garoto de Ferro Júnior. Esse Peter, ele vive com todo o poder e zero da responsabilidade. E a história dele não tem consequência nenhuma. É quase como se o filme estivesse construindo um momento para jogar tudo na cara do Peter. Mas que truque interessante. E se veio um Homem-Aranha para ajudar o Peter, também... Eu não acho que... Tipo... Pra mim, apesar de planos futuros não justificarem execuções ruins no presente, como a Marvel é tão grande... Eles falarem, bora fazer um filme, 3 filmes onde o Peter não faz nada pra depois ferrar vale com ele. Muito a pena. Valeu, mano, tamo junto, depois eu vejo a notificação. Inclusive vou pausar a notificação agora pra não ficar coisa nos vídeos. Fazer 3 filmes onde nada acontece feijoada, pra no último vídeo, no último filme, vir uma pedrada gigante, tipo de besteira, coisas, consequências acontecendo, eu acho que é possível. Não sei se foi o caso, mas eu tô falando que eu acho possível, entendeu? De planejamento de uma empresa tão grande quanto a Marvel. E veio o vilão que vai fazer ele entender isso de uma vez por todas. Você não sabe do que tá falando. Eu fiquei assistindo você pelo fundo dos olhos covardes do Norman, lutando para ter tudo o que você quer, enquanto o mundo tenta fazer você escolher. Enquanto ele educa o Peter na base da porrada. Pela segunda vez. Você tem força para ter tudo. Não lembro desse filme, não. Não sei. Ele é antes ou depois do filme das ilusões lá? Muito fraco para... Da última vez que o Duende atacou a Tia May, foi só um aviso para intimidar o Peter. E agora ele não tá tentando recrutar o Homem-Aranha. Dessa vez é pessoal. E como o Peter do Tom nunca lidou com o psicopata... Depois, acho que é por isso que eu não vi, porque o das ilusões me fez dropar o universo cinematográfico da Marvel, basicamente. E esse é bom? Pelo que o cara tá falando, parece legal. Assassino como Duende Verde. Até porque o ator é muito bom, né?
Esse é o resultado. O Duende Verde praticamente forçou esse Peter a virar o Homem-Aranha. Você tentou me consertar. Isso. Agora eu vou consertar você. E mesmo assim ele ainda não se ligou. Você fez certo. Não é minha responsabilidade, May. E é uma pena que Ela teve não que morreu, chegar não? até aqui pra ele finalmente perceber que parte dessa responsabilidade é você ajudar um vilão que vai destruir a sua vida. Mas talvez não tenha sido tudo em vão. Ainda dá pra ouvir a voz dele na minha cabeça. Esse é o filme do Aranha Verso? Ou é antes do Aranha Verso? Até depois de machucada, ela falou que a gente fez a coisa certa. Ela falou que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades. É o Aranha Verso? Caramba. Peraí, como é que você sabe disso? O tio Ben disse isso. No dia que morreu. Talvez ela não tenha morrido por nada, Peter. E agora que ele sabe que não tem escapatória, e pra ser um Homem-Aranha... Vocês entenderam o que quis dizer? Não é o Aranha Verso da animação, mas é o filme que junta os Homens-Aranhas de outras dimensões que seguem essa parada aí do Aranha Verso. Essa ideia do Aranha Verso. Ele tem que passar pela perda pra poder entender o que significa responsabilidade. Tá na hora de pôr isso à prova. Ela estava lá por sua causa. Eu posso ter dado golpe, mas você... Foi você que matou ela. E qual é que vai ser a escolha? Vingança ou responsabilidade? E nada melhor do que terminar o arco do Tom, o Homem-Aranha que precisava da ajuda de todo mundo, fazer o sacrifício onde ele é o único que sai perdendo. E assim como o Tobias, ele também tem a maturidade pra dizer não pra tudo que ele mais queria. E agora ele perdeu tudo. A vida fácil, a armadura, Tia May, e mesmo assim isso não impede que ele continue fazendo a coisa certa, que ele continue sendo o Homem-Aranha. Beleza, mas se o Homem-Aranha só traz sofrimento, não importa qual é a versão, então pra que fazer isso? É que a história de heróis em geral trazem sofrimento, né? Independente de ser um herói clássico, o anti-herói malvadão ou o anti-herói filho do fazendeiro, o caminho heróico traz sofrimento, né? E aí... O que junta todos eles é o fato deles ainda serem heróis, né? Eles ainda terem algo dentro deles que faz eles andarem por esse caminho, né? Mas como cada um anda por esse caminho é diferente. Então eu acho que esses três Homens-Aranhas são uma boa forma de mostrar como que varia um pouco esse fardo heróico de cada personagem e também qual que seria a diferença disso para um Super-Homem da vida, um Capitão América, em relação a como ele lida com essa questão do heroísmo e como esse conceito é manifestado no personagem. Que aqui, porque eu falo que o Homem-Aranha é um anti-herói, né? Todos esses que apareceram. Porque você percebe que a forma que a história trata o heroísmo do Homem-Aranha é de algo que é um fardo grande para o personagem, onde ele... Não é que é onde ele sofre, porque todos eles sofrem. Pô, o Hércules, que é um herói clássico, ele mata a família toda no momento de surto, de raiva, por causa lá de outra coisa. Você vai ter vários exemplos de heróis clássicos que fazem merda. Isso não é... As características não determinam o negócio. O que determina o negócio é a diferença que você vê do herói solar, por exemplo, como que ele interpreta, através da história, né, questões da justiça, da bondade, do exemplo, e como que ele irradia isso de uma forma que ele pode ter dúvida, ele pode ter dificuldade, ele pode ter problema, mas a forma que ele caminha isso, a gente não foca nesse lado do personagem. Esse não é o foco do conceito dele. Beleza, o Super-Homem tem dúvida. E esses momentos são destacados exatamente por não serem tão constantes assim numa história clássica do Super-Homem, né? E essas dúvidas acabam sendo o caminho para ele acabar virando um herói mais solar ainda, né? Reestabelecer o seu propósito e seus ideais. Enquanto no Homem-Aranha, essa parte da dúvida, essa parte do fardo, essa parte dele ainda ter que se encontrar pessoalmente é muito mais
presente na história. E pra mim, isso é o que diferencia o herói clássico dos heróis que são os anti-heróis filho do fazendeiro, né? E não necessariamente o anti-herói malvadão. É porque herói é um termo complexo e profundo. E você pode ter vários tipos de herói, né? Arquétipos diferentes. E cada um desses arquétipos ainda estão dentro do guarda-chuva do herói, né? Essa é a pergunta que o Homem-Aranha 2 tenta resolver. O primeiro filme do Homem-Aranha é sobre identidade. É o Peter descobrindo quem ele é. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Ele aceita a responsabilidade mesmo sem saber muito bem o que isso significa e abandona a vida que ele sempre quis com a Mary Jane para viver uma vida de responsabilidade. E valeu a pena? Não! Muito cinema, viu? Porra nenhuma. Praticamente tudo de ruim na vida dele acontece porque ele é o Homem-Aranha. E ele não tem a menor ideia do que fazer. Então, por que ele continua se punindo quando a promessa que ele fez pro tio Ben só traz problemas pra vida do Peter? É a culpa? Depois da morte do tio Ben, o Peter se isolou. Ele é praticamente um estranho no meio de todo mundo que ele conhece. Ele não pode ser honesto com o melhor amigo, porque ele odeia o Homem-Aranha. E ele fez uma promessa pro Norman. Não conte ao Harry. Mesmo querendo, ele não pode ficar com a Mary Jane, porque ele não pode pôr ela em risco, isso seria egoísta. Mesmo ela dando sinal, seta, pisca-pisca, eles não podem ficar juntos. E o pior de tudo, ele ainda deixa Tia May se culpando pela morte do tio Ben. Se eu estivesse diante do responsável pelo que aconteceu, eu não sei o que faria. E como ele não pode ser honesto com ninguém, a única coisa que sobrou foi ser o Homem-Aranha. E mesmo que ele não goste, talvez seja o único jeito de resolver as coisas se ele simplesmente se punir sendo o Homem-Aranha, no meio da culpa e a vergonha que ele sente por ter decepcionado todo mundo. Até o ponto que ele conhece o cara que supostamente entendeu como balancear a responsabilidade de ajudar as pessoas. Inteligência não é um privilégio, é um dom. E deve ser usada para o bem da humanidade. E a vida amorosa com a coisa querida. E quando o Peter vê isso, ele tem uma pequena esperança de ter o mesmo. Mas enquanto o Peter é um deprimido otimista, o Otto é um egocêntrico. O poder do sol na palma da minha mão. Fica difícil de ver entre o carisma do personagem que ele é meio arrogante. Tem certeza de que pode estabilizar a fusão nuclear? Peter, o que nós conversamos na última hora e meia é o trabalho da minha vida. Claro, eu sei as consequências de um ínfimo erro de cálculo. E num erro de cálculo, ele passa de um cara que tinha tudo pra um vilão desesperado. E depois de ver o mentor perder tudo bem na frente dele e virar um vilão, e ainda tomar a culpa por isso, perder a mulher que ele ama e ser esculachado pelo melhor amigo, chega uma hora que ele não aguenta mais. E é por isso... Oh, não! Não! Por isso que a gente vai ter o Homem-Aranha 3, onde ele vira Dark. Os poderes dele param de funcionar. E mais uma vez ele tem que encarar o tio Ben. Mas achei que aprendera o que é responsabilidade. Você não sabe como me sinto. Que super-herói olhou pra própria vida e percebeu que ela é uma merda? Peter, sempre falamos de honestidade. Alguns heróis, mas isso é uma característica clássica também do anti-herói filho do fazendeiro, vamos dizer assim, né? Igualdade. Justiça. Muitas vezes eu esperava que tivesse coragem para trazer esses sonhos para o mundo. Não posso mais viver o Como é que esses caras botam trailer em cena de filme assim no YouTube e não toma copyright? Os sonhos. Preciso do macete aí, ô nerd desempregado. Não dá pra viver duas vidas, e tá na hora dele escolher qual delas vale a pena viver. Não tem como ele se torturar mais como Homem-Aranha pela culpa do que aconteceu com o tio Ben. Ele tem que abandonar essa parte pra ele poder finalmente ser feliz. Não, tio Ben. Eu sou só o Peter Parker. Não serei o Homem-Aranha. Inclusive, né, um possível ponto final de um herói anti-herói desse tipo é exatamente virar um herói completo, né? É por isso que eles andam na quê? Na jornada do herói. Nunca mais. Nunca mais. Pois é, a gente foi da cena que é a definição do Lex Luthor pra cena mais feliz do filme. E supostamente todos os problemas do Peter acabaram, né? E ele finalmente pode curtir a vida.
Porra nenhuma. A Mary Jane ainda vai se casar, a criminalidade só aumenta, e a tia May ainda continua se culpando pela morte do tio Ben. E não é só a culpa que atrapalhou a vida do Peter e do Homem-Aranha. Foi o segredo que ele vem guardando. E depois de 2 anos, ele finalmente revela a verdade pra tia May, que ele foi o responsável. Eu ganhei o dinheiro e o cara não quis me pagar, e ele foi roubado. O ladrão correu na minha direção. Podia ter parado ele, mas eu queria vingança. Ele queria um carro. Tentou pegar o do tio Ben. O tio Ben disse não. Aí ele atirou. O tio Ben foi morto naquela noite por ser o único que fez a coisa certa. Eu tentei te contar tantas vezes. Brutal. E mesmo sem os poderes, ele... E a tia... Porque eu não lembro. Eu vi esse filme no cinema na época que saiu, né? 2002? 2006? 2006, né? Eu nem lembro se a tia fica puta com ele ou não. Ele ainda continua ajudando as pessoas. E ele ainda fica... Cadê o Lars? Eu sumi? Minha câmera sumiu? Não, tá funcionando ainda. Tô aqui. Mal, porque ele poderia ter salvo mais uma se ele ainda estivesse com os poderes. Um pobre coitado ficou preso no 4º andar. Não sobreviveu. Então, se antes ele se culpava porque ele não conseguia viver a vida com o Peter Parker, agora ele se culpa porque ele não pode salvar as pessoas. Eu não devo ter aquilo que eu quero ter. O que preciso? O que é que eu tenho que fazer? Então ele voltou pro início do filme, sem saber o que fazer, até ele ser lembrado de que as pessoas podem ser gentis. E depois de perder todas as esperanças, a tia May faz ele seguir em frente. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Esse filme é bem mais arquetípico e sei lá, importante pra formação de caráter de criança do que os filmes mais recentes, não é? Pô, tipo, ele é literalmente uma grande lição de moral de várias virtudes empacotadas num filme pop, divertido, engraçado, com ação e com momentos muito bem atuados, muito bem dirigidos e com um roteiro muito redondinho, com cenas emocionais que transmitem a mensagem muito mais forte do que qualquer coach poderia te falar, né? Então, sei lá, os filmes recentes parecem que só querem fazer explosão e sei lá, tipo, explosão, fanservice e crítica social foda. Você fica tipo, tá, mas cadê a mensagem que vai me fazer... Não a mensagem, né? Mas cadê a alma do filme, sabe? Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Tipo, não, vamos botar a tia May gostosa. Por quê? Porque vai vender. Mano, deixa o hentai pra mim. Deixa eu fazer o Battle Hentai. Vai fazer filme de Homem-Aranha, porra. Faz um negócio aí que vai marcar uma geração inteira como um farol de virtude, porra. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber pra onde ele foi. Ele precisa dele. E a verdade só melhorou a relação entre os dois. E a culpa pela morte do tio Ben não é algo que está no caminho dos dois. Eles podem seguir em frente. E depois de forçar os poderes a voltar, se tem uma coisa certa nessa trilogia é essa. Mexeu com a coisa querida, o bicho pega. No Battle Hentai vai ter simbolismo, mano? Vai ter mais simbolismo do que qualquer outra coisa. Não ironicamente, você vai chegar com a mão no pau e vai sair com a mão na cabeça, mano. Com a mão na consciência. E agora ele não está mais guiado pela culpa ou porque é o certo a fazer. Ele escolheu ser o Homem-Aranha. Enquanto ele luta contra o Dr. Octopus na melhor cena de ação de todos os tempos, onde ele tem que enfrentar o Dr. Octopus enquanto ele salva as pessoas e depois ele tem que parar um trem.
E não tem simbolismo maior que ser o Homem-Aranha um sacrifício quando ele é rasgado ao meio tentando parar um trem. Mas afinal de contas, qual é o porquê do Peter fazer isso? Também aqui são as pessoas. Não só elas retribuem o favor salvando o Peter, e não é a primeira vez que elas fazem isso, mas elas guardam o segredo dele. Não vamos contar pra ninguém. Durante 1 hora desse filme, o Peter só se fudeu. Ele sabe que a vida dele poderia ser muito melhor se ele só desistisse dessa porra de ser um Homem-Aranha. Mas mesmo assim, ele escolhe ajudar as pessoas arriscando a própria vida e a identidade. Porque elas precisam do Homem-Aranha. Que bom que você voltou, Homem-Aranha. E é por isso que vale a pena. Não vai ser fácil, mas dá pra ter um pouco dos dois. A trilogia do Sam Raimi, o Peter passa o tempo todo sofrendo. Ele vê tanta coisa ruim acontecendo que isso provavelmente destruiria a vida de qualquer outro ser humano. Mas apesar das tragédias, o dilema dele em todos os filmes... Mano, esse aqui é a maior suspensão de descrença que existe, né? Onde que ele tá jogando a teia se ele tá no arranha-céu mais alto? Na ponta do prédio onde tem a bandeira. É tipo, é igual no jogo de PlayStation 2, né? Os filmes e de todos os Homens-Aranhas é tentar seguir em frente apesar de todas as perdas e aprender a ser uma pessoa. Você passa pela jornada do herói clássica todinha, né? Sou melhor e um Miranha melhor. Ao invés de parar o Otto na base da porrada, ele acha um jeito de ajudar ele relembrando quem ele é. Um dia me falou sobre inteligência. Me disse que era um dom que devia ser usado para o bem da humanidade. Não, um privilégio. Essas coisas o transformaram em alguém que o senhor não é. Não dê ouvidos a elas. Era meu sonho. Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Perdoando o assassino do tio Ben. Eu fiz coisas terríveis também. Eu te perdoo. E é por isso que depois de ver o melhor amigo se sacrificar pela coisa certa, é fácil pra ele fazer isso daqui. Mesmo que puxe a própria vida. Porque eles são assim. A gente é assim. E graças à ajuda um do outro, todos eles conseguiram uma segunda chance. No fim do dia, o Homem-Aranha e toda... Não. Essa animação não. Não, pelo amor de Deus. Não. A gente viu isso em live. Um dos piores roteiros que eu já tive contato na minha vida. Jesus amado. A mensagem do personagem ela é direcionada para jovens dinâmicos que fumam pendrive. Mas esses filmes não escondem o quão merda a vida pode ser. Lidar com a perda e ter que se virar, ser pobre até dizer chega, decepcionar as pessoas que você gosta, mesmo quando você não tem a menor ideia do que você tá fazendo, é a sua responsabilidade de achar um jeito de seguir em frente. E que o importante é fazer a coisa certa porque vale a pena. Como o grande Sam Raimi disse. Good stories show us the way. They show what is possible. And that's why I like this story so much, because this character is conflicted. He wants to be happy, but he wants to do the right thing, and it shows how you can take this journey as you mature and maybe have a little bit of both. Esse é o Peter Parker. Ele é um de nós. Só um cara tentando fazer a coisa certa, colocando a vida dos outros antes... Tá viu? Só um cara é um de nós. Só um cara tentando fazer a coisa certa. Anti-herói. Da sua e tentando ajudar, e ao mesmo tempo sendo punido por isso. Mas se tem uma cena que realmente mostra o sacrifício que é ser o Homem-Aranha, às vezes até quando parece injusto, é esse aqui, onde a escolha é... Tá chiando meu microfone? Não, né? É que eu liguei o ventilador que tá calor aqui. Simples. Ou o Peter salva a Tia May, ou o resto da cidade. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Qual que é a situação aqui que vai acontecer? Que eu não joguei, né?
Mas ele tem um remédio que só dá pra usar na tia ou na cidade toda. Se não dá pra usar na cidade toda, não dá pra usar na tia também, não? Não sei o que fazer. Você sabe sim. Porque ela precisava na hora. No caso não é questão de quantidade, deve ser questão de tempo, né? Ele tá aqui e ele tem que ou fazer isso agora ou ir para outro lugar agora pra poder fazer outra coisa para as outras pessoas. Não deve ser questão de quantidade, né? Aqui, ó, jogou gás na cidade, adoeceu todo mundo, ele podia usar a dose pra salvar a tia ou guardar pra fazer mais e salvar a cidade toda. É, dá uma metade da dose pra tia pra ela aguentar mais uma semana aí e vai fazer mais. Durante todo o jogo, tudo que o Peter fez foi ajudar as pessoas, num ponto que até pombo esse cara coletou. Raramente ele conseguiu balancear a vida entre o Homem-Aranha e Peter Parker. Na primeira cena do jogo, ele já tem que fazer uma escolha entre pagar o aluguel ou ir atrás do Fisk. Ele tá o tempo todo tentando fazer a coisa certa e adivinha só, o Martin Lee vira um assassino, o Otto vira um monstro que dispara um vírus que infecta a cidade toda, ele trai e quase mata o Peter. E olha que beleza, a cidade foi salva e o Peter perde 2 mentores numa porrada só. E mesmo assim, depois de tudo, esse fela da puta acha um jeito de seguir em frente e dar um sorriso no final. E agora que você viu a furada que é, você gostaria de ser o Homem-Aranha? Eu sei que eu tô fora. É, vídeo bom, vídeo bom. Eu não tenho conhecimento de Homem-Aranha o suficiente pra discutir com profundidade certas coisas, né? Eu tenho uma pergunta pra você. É, ele tá com 21 mil inscritos, pô. Achei que ele tá com 200 e poucos mil inscritos. Então ele tá desempregado ainda, coitado. Mas o vídeo foi bem. É, mas eu conheço o Homem-Aranha arquetipicamente, né? De contato com ele gradativamente na mídia durante anos e anos e anos, né? Mas é um personagem que muita gente gosta e tem motivo, né? Ele tem bases muito sólidas de personagem e várias histórias bem escritas, bem adaptadas. Então é sempre legal conhecer personagens bons assim, que são normalmente bem retratados, tipo, tem boas adaptações, né? Mesmo quando tem uma adaptação ruim, tem alguma coisa interessante pra tirar lá. É uma pena que o do Garfield não foi tão boa assim. Eu nem lembro, pra ser sincero. Só que tem uma diferença entre o filme ser ruim e ser patético, né? Deve ter sido ruim no sentido filminho, né? Não sei, ou realmente foi horroroso. Mas vídeo bom, deu pra discutir algumas coisas legais. Se inscrevam lá no canal do cara, não vou conseguir mandar ele porque eu tô aqui no notebook tudo ferrado. Mas é isso. A animação nova de Homem-Aranha da Disney é horrorosa. A gente viu aqui o primeiro capítulo, analisou em live. Foi, mano, pique Devil May Cry da Netflix, cara. Eu acho que o roteiro conseguiu ser mais sem pé nem cabeça. Foi muito. Mano, não quero nem falar. Nossa, sai fora, não quero nem falar disso.